Sejam muito bem-vindos ao canal Valdinei Martins. Pessoal, já chegamos na metade de maio e nesse momento a situação política do Rio de Janeiro é gravíssima. Tanto a direita quanto a esquerda já percebem que o governador interino, Dr. Ricardo Couto, vai permanecer no poder até o final do ano. E isso é gravíssimo. Isso é uma violação do que diz a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E isso é fruto de uma manobra covarde do partido do Eduardo Paes. Você lembra o que aconteceu? Rio de Janeiro está sem governador e sem vice-governador. O vice havia renunciado para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado, eu já falei sobre isso. E quando o governador Cláudio Castro renunciou em março para poder disputar o Senado no mês de outubro, o Rio de Janeiro estava sem o presidente da LERJ. Na falta do governador e do vice, o presidente da LERJ deveria assumir o governo. Naquele momento, a LERJ estava em transição, porque o Rodrigo Bacelar, que era o presidente da LERJ, estava afastado por suspeita de envolvimento com crime organizado. O Rodrigo Bacelar está preso, a LERJ hoje tem um novo presidente. Então, o Douglas Ruas, novo presidente da LERJ, deveria ser o governador do estado interino nesse momento. O que acontece é que Douglas Ruas é pré-candidato ao governo em outubro, assim como Eduardo Paes. O Eduardo, soldado do Lula, ele sabe que ele tem uma vantagem de ser muito mais conhecido do que o Douglas Ruas. E se o Douglas Ruas sentasse na cadeira de governador do estado do Rio, Douglas Ruas conseguiria reverter essa vantagem, tornaria mais conhecido, conseguiria mostrar o seu trabalho para a população do Rio de Janeiro. Então, o que o PSD fez? Eles entraram com uma ação na justiça, uma ação descabida. Por quê? Tanto a Constituição Federal, no artigo 81, quanto a Constituição do Estado, já dizem que se ficar dupla vacância, governador e vice, na segunda metade do governo, a eleição é indireta, é a LERJ que vota, não é eleição aberta para o povo votar. Mas o PSD entrou com essa discussão, isso travou a sucessão do estado do Rio de Janeiro. A LERJ elegeu um novo presidente, a LERJ se manifestou no STF, olha, já temos um presidente para assumir o governo, vamos dispensar o desembargador Ricardo Couto. Mas o Eduardo Paes, soldado do Lula, entra com essa ação, o partido dele, e o ministro do Lula, ministro Flávio Dino, ele vai lá e dá uma canetada, ele pede vistas e mantém Ricardo Couto no governo do estado do Rio de Janeiro. Isso é gravíssimo, pessoal. Por quê? Nós temos hoje um governador no Rio de Janeiro que não responde ao povo. Um governador, não adianta você fazer manifestação, abaixo-assinado, porque ele não tem partido. O governador não pede voto. O governador não tem eleição ou reeleição. O governador do Rio de Janeiro precisa agradar a um homem, ao Lula. Por quê? Porque já está sendo ventilado na imprensa que Ricardo Couto é cotado para ministro do STJ, para ministro do STF ou para ministro da Justiça do Luiz Inácio. Ou seja, ele está no governo do Rio de Janeiro, amando da esquerda, fazendo serviço da esquerda. Não estou aqui criticando as ações do governador Ricardo Couto, até porque ele não é um político. Eu não posso avaliar as ações dele políticas, porque ele não é político. Ele não foi eleito, ele não tem mandato. Ele deveria assumir o governo até que a LERJ tivesse um substituto, como já tem para assumir o governo do Rio de Janeiro. Não digo isso por ser o Douglas Ruas alguém de direita, alguém que eu espero poder votar daqui a um tempo. Eu digo isso porque é o que diz a Constituição. Nós hoje temos, no Rio de Janeiro, um governador que não se submete à vontade do povo porque não precisa de voto. Ele tem que agradar o Lula. Se ele quiser essas indicações para ministro do Supremo, ministro do STJ, ministro da Justiça, precisa agradar só ao Lula. Também o Ricardo Couto, ele obviamente não está sujeito à fiscalização, à cobrança e ao controle da LERJ. Por quê? Porque ele é o juiz, presidente do judiciário. Porque ele é quem julga os julgadores dele. O governador, que deveria ser fiscalizado, ele tem a caneta para fiscalizar os deputados. Olha que contrassenso. Também o governador não precisa se preocupar muito com o judiciário. Por quê? Porque ele é o chefe do poder judiciário no Rio de Janeiro. E a gente não tem aqui uma tradição de
juízes, desembargadores cobrarem, fiscalizarem, darem sentenças contrárias ao presidente da corte, principalmente o presidente que é queridinho do Lula, que pode ser ministro do STF, do STJ ou ministro da Justiça. O Rio de Janeiro, ele foi inserido, foi arrastado pelo Eduardo Paes, pelo PSD, pelo Partido do Paes e do Kassab. O Rio de Janeiro foi arrastado para um experimento social, um experimento gravíssimo, que já mostra os seus efeitos em outros estados da federação. A gente pode ver aqui essa matéria da CNN, em que o Republicanos pede ao STF suspensão das eleições para mandato tampão em Roraima. E eles usam desgraçadamente o caso do Rio de Janeiro. O partido argumenta que o Estado vive em situação semelhante à do Rio de Janeiro. O governador interino de Roraima, Soldado Sampaio, ele é filiado aos Republicanos. O que acontece lá em Roraima? O presidente da Assembleia Legislativa assumiu o governo na dupla vacância. Assim como nós queremos que o Douglas Ruas assuma, mas não para ficar permanentemente no cargo. É necessário convocar eleições indiretas, ou diretas, se for o caso. Eleições. Por quê? Porque quem vai assumir o governo do Estado precisa passar pelo crivo do voto. De preferência, o voto popular. Mas se não for o voto popular, porque está muito em cima da eleição, e é o que prevê a Constituição, ele vai ter que ser eleito pelos deputados. E esses deputados que vão eleger também vão ser eleitos pelo povo. Então, se votarem mal, serão cobrados em outubro. Vejam que em nenhuma dessas situações, o ministro, o desembargador, que hoje governa o Rio de Janeiro, ele se aplica. Ele está há quase 2 meses no governo sem voto, colocado por pessoas que não têm voto. Não foram deputados que o elegeram, foram ministros do Supremo Tribunal Federal por uma manobra judicial provocada pelo PSD. É muito triste que um partido político tenha entrado na justiça para impedir o povo de escolher o seu governador no Rio de Janeiro. Essa é a situação no Rio de Janeiro, é a situação em que a máquina da prefeitura do Eduardo Paes está se apoderando do governo do Rio de Janeiro na base da canetada. A LERJ está reagindo. Eu vou colocar agora para vocês um vídeo do deputado Márcio Gualberto, deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, que assumiu agora uma cadeira numa comissão especial feita pela LERJ, é uma comissão especial para contenção dos gastos do Estado. É um objetivo da LERJ, já do Douglas Ruas, que não pôde assumir a cadeira do Estado ainda, mas o Douglas Ruas está fazendo ali, na presidência da LERJ, o possível, junto aos seus aliados, como Márcio Gualberto, para conter os gastos do Estado, para trazer soluções para o Estado do Rio de Janeiro. O que nós queremos no Rio de Janeiro é que a democracia seja restaurada. Nós já revivemos a censura no nosso país e agora estamos revivendo o período de governadores indicados, de prefeitos indicados, de uma democracia fabricada, onde o povo não elege mais os seus representantes, mas Brasília define quem vai governar o Rio de Janeiro. O mais triste é ver um partido político que deveria se preocupar em ganhar eleição, disputar a eleição, deveria ser a preocupação do PSD, mas esse partido político está mesmo ocupado em evitar eleições. Felizmente, o Rio de Janeiro ainda não foi dominado por Eduardo Paes e o seu grupo, ainda temos pessoas como Douglas Ruas e Márcio Gualberto brigando e defendendo os interesses do cidadão do Rio de Janeiro. Eu peço a você que se inscreva no canal Valdinei Martins, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Mais pessoas precisam saber o que está acontecendo no Rio de Janeiro, a gravidade de termos um governador que não precisa prestar contas com ninguém e, mais importante do que tudo isso, a responsabilidade do Eduardo Paes e do seu grupo político. Eles devem ser cobrados pelo que fizeram com o Rio de Janeiro. Enganaram a população, venderam a promessa de eleição direta e entregaram um governador nomeado por Brasília. Muito obrigado. Os poderes são independentes e harmônicos. Então, não tem poder maior do que o outro. Segundo ponto que é muito importante deixar claro é que nós somos servidores públicos. Alguns, me parece que de vez em quando não compreendem essa realidade.
E por sermos servidores públicos é que nós estamos aqui hoje, nesta comissão, querendo fazer um trabalho, como já foi dito pelo relator, deputado Alan Lopes, como já foi dito pela vice-presidente desta comissão, deputada Tia Ju, e como já foi dito pelo presidente desta comissão, o deputado Jair Bittencourt, que o nosso trabalho aqui, enquanto servidores públicos que somos, enquanto aqueles que o povo tem acesso, nós estaremos fazendo um trabalho aqui estritamente técnico e fiscalizatório, que é uma prerrogativa nossa constitucional, nada além disso. Então, portanto, eu já li aqui e ali, de maneira indevida, sem dúvida alguma, de que haveria uma caça às bruxas, de que haveria uma faxina, enfim. Isso é uma narrativa que não condiz com os nossos objetivos. O que nós queremos fazer por meio desta comissão, senhor presidente e demais membros, é entregar para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro um trabalho de máxima relevância e qualidade, porque, ao final de tudo, o que nós precisaremos fazer, e aí a deputada Célia foi muito feliz, é, a partir de um controle orçamentário, fazer com que esses recursos cheguem lá na ponta, cheguem de forma muito adequada na área de segurança pública, na área de saúde, na área de educação, investimentos e etc. Até porque os recursos, podemos dizer que tem 3 funções muito importantes, se não forem as principais: planejar as contas, definir prioridades, controlar e dar transparência, uma vez que todo gasto tem que estar previsto. E aí, aqui está a comissão querendo colaborar, e a Alerj como um todo colaborando mais uma vez e de forma decisiva para que o Estado do Rio de Janeiro tenha dias melhores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Muito obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus.